Boa tarde, então, a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da União Espírita Carlos Chagas. Peço desculpas aí pelo mau jeito, se vocês ouviram e viram imagens enquanto estava tentando acertar aqui a transmissão, mas é um pouco de falta de habilidade com a ferramenta, com a tecnologia em si, mas acho que tudo vai dar certo no final das contas. Ah, menino, relaxa, Renato. Aí não foi nada impróprio, nada inadequado. Calma, foi Tudo só um bem, papo de compadre aqui, hein? exatamente, Relaxa. isso acontece. Bom, É, então, relaxa. como todos já sabem, ou melhor, como alguns já me conhecem, meu nome é Renato, né? Eu que De vou falta de habilidade com a ferramenta, com a tecnologia. eu que vou intermediar a live de hoje mais uma vez. E hoje a live vai ser com a nossa irmã Joana Dark, né? Que acho que todos já conhecem mais até do que me conhecem. Tudo bem, Joana? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, né? Não é verdade. Bom, mas para Bom, quem não me conhece, né? Pode haver pessoas aqui que não me conhecem. é, Eu sou, eu sou uma trabalhadora lá na casa. Eu costumo brincar que eu sou híbrida, né? Porque eu participo, né? Felizmente, de várias frentes de trabalho na casa e estou aqui, né? Para contribuir um pouquinho com vocês, para a gente conversar sobre esse tema. com certeza. Bom, então, iniciando alguns recados mais importantes, como todos sabem, né, por conta da pandemia, as atividades presenciais do nosso centro estão suspensas até o final desse mês, pelo menos, até o final de julho, né? Esperamos retomar em breve a, as atividades, mas, de qualquer maneira, algumas atividades ainda funcionam. Por exemplo, a nossa cesta básica, que funciona todo último domingo de cada mês, tem continuado, né, durante a pandemia, inclusive vai ser agora no outro domingo, no dia 26. 26, exatamente, no dia 26, né, que os trabalhadores da casa que estão no grupo do DAPS vão receber os recados pertinentes à atividade e os assistidos compareçam à nossa casa. Outra atividade que está em funcionamento, só que virtual, é a nossa conversa fraterna, nosso atendimento fraterno, tá? Está em plena atividade, né? Só que virtual. As informações vocês podem obter através das nossas redes sociais, tá? Lembrando que essa live de hoje está sendo transmitida pelo Facebook e pelo YouTube, né? Nas páginas do Facebook e do YouTube da União Espírita Carlos Chagas. Tá, então, para iniciar, eu vou fazer a prece de abertura, tá? Então, vamos fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento ao nosso Criador, agradecer a oportunidade, agradecer mais um dia de vida, pelo dom das nossas vidas, dar uma oportunidade de estar aqui nesse domingo abençoado, né, para mais uma atividade de estudo e reflexão. Estamos passando por momentos difíceis, momentos de pandemia, de medo, de incerteza, de angústia, mas não nos tem faltado a ajuda da espiritualidade amiga, que tem nos amparado, tem nos acolhido, e tem nos sustentado nas horas que a gente pede a fé, ou que nossa fé fraqueja. Assim, Senhor, pedimos a sua permissão para dar início a mais essa reunião da nossa União Espírita Carlos Chagas, que assim seja, graças a Deus. Bom, e como eu já apresentei nossa palestrante de hoje, a Joana, e o tema de hoje é Pouco com Deus é Muito. Joana, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigada. Bom, vamos lá. Todo mundo dá um joinha para mim se todo mundo me vê e me ouve bem. Eita. Vamos lá. Ai, Deus, peraí. Aqui compartilhar minha tela com vocês, só um minutinho. Ai, caramba. Não é isso. Stop screen. Vamos lá, de novo. A gente vai conversar hoje sobre
capítulo Pouco com Deus é Muito. E nós vamos... agora sim, agora foi sensacional. Excelente, gente. Que bom que todo mundo me vê e me ouve bem. Vamos lá. A gente hoje vai falar sobre o pouco com Deus é muito, e a gente vai refletir sobre a questão da ambição dos bens terrenos. Que esses itens estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, capítulo 25, item 7. Bom, e eu queria começar perguntando para vocês se em algum momento a gente toma o supérfluo como o necessário. O que vocês podem me dizer a esse respeito? A gente confunde um pouco essas duas ordens de coisas? E por que eu estou perguntando isso? Porque a gente não quer apenas uma casa. A gente quer uma mansão. A gente não quer só o carro. A gente quer o carro que é o último lançamento daquela marca. Tá certo? Só que isso, muitas vezes, vai criar para a gente dificuldades, tormentos, eu diria, que são absolutamente desnecessários. Fenelon, aqui no capítulo 6 do Evangelho, fala exatamente sobre isso. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo em vez de olhar para si mesmo. Vê sempre os que possuem menos do que eles. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas e a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Quantas vezes a gente não se perde exatamente nessa diferença? Exatamente, Isaías. O que é supérfluo para um pode ser necessário para o outro. Isso é um fato. Porém, a gente sabe que tem coisas que são absolutamente supérfluas. Por exemplo, a gente vai chegar lá, mas, digamos, a gente precisa necessariamente ter uma mansão, ou se você tiver um abrigo para se esquentar do frio, já não é o suficiente. A gente precisa ter, por exemplo, a nossa casa, uma casa de praia, uma casa de inverno, que muitas vezes você nem usa. Quais são os bens que os bens materiais que a gente realmente precisa ter, que são realmente necessários para a gente? Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Então, muitas vezes a gente toma o excesso como se ele fosse algo absolutamente necessário. E, de uma certa forma, esse momento veio para mostrar isso para a gente. Que o que está fazendo falta para muitas pessoas, claro, a gente tem a questão, né, econômica, né, tá, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui no momento, mas o que mais faz falta para algumas pessoas, muitas vezes, é estar em contato com quem ama. Então, essa é uma provocação inicial para a gente começar a pensar sobre a importância que a gente dá para o que é supérfluo, tomando o supérfluo muitas vezes como o necessário. E é aí que a gente começa a se complicar, inclusive materialmente. Recentemente eu soube de um caso de um conhecido que ia se aposentar, mas precisou adiar a aposentadoria, já estava na época dele se aposentar,
porque ele comprou uma casa enorme para ele. Ele só tem uma criança, né? Já é uma adolescente hoje, de tipo 4, 5 quartos, que é só ele, a esposa e uma filha adolescente. E ele vai ter que adiar a aposentadoria, porque além do aluguel da casa que ele tem, ele ainda comprou uma segunda e ainda tem que fazer obra. Então, vê. E aí, claro, cada um com suas escolhas, mas eu só estou propondo essa reflexão para a gente poder pensar. Tudo bem? Sim, exatamente, Bárbara. A pandemia acabou ensinando que a gente precisa bem menos, né? Exatamente, Sônia. Né? E aí, né, eu levantei essa bola aqui, mas vou passar para o próximo. Opa! Ai, que me leva. Passando aqui para o próximo tópico. Ai, caramba. Aí. Aqui, achei. E aí a gente entra numa questão que é o conceito de prosperidade. A gente escuta muita gente falando sobre isso, né? Mas o que é ser próspero? Fulano é uma pessoa tão próspera, né? E a gente geralmente pega exemplos de pessoas que são realmente abastadas financeiramente, né? Materialmente falando. Que é a questão da prosperidade material. Nossa, fulano é milionário, então fulano é uma pessoa muito próspera. E aí eu pergunto para vocês, será? Né? O nosso amigo aqui, Isaías, ele falou, né, da questão do que é supérfluo para um pode ser necessário para o outro e vice-versa, mas Deus não condena que a gente queira mais, desde que esse mais ele seja fruto do nosso trabalho. Né? Aqui no item do Evangelho que está baseando o nosso estudo, é dito exatamente isso, né? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai uma grande distância, tão grande quanto a que separa a prodigalidade exagerada, a sorte da avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, o santo e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Ou seja, é ruim eu querer ganhar mais? Eu querer melhorar de vida devido ao meu trabalho? Não, muito pelo contrário. Deus aprova. Inclusive porque o trabalho ele é uma lei da natureza. Existe a lei do progresso e a lei do trabalho, que é necessária, certo? Então não há mal nenhum nisso, em você querer ter mais, você ter o seu trabalho de forma honrada. Isso realmente não é um problema. O problema é o apego, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Porque ele é que vai tornar a nossa vida moralmente mais complicada. Porque ele vai, como ele fala aqui, né, ele vai paralisar o nosso coração, e aí a gente vai ter, né, o caso de ou quem vai viver de forma pródiga, exagerada, né, quem vai desperdiçar, ou aquele que não vai dar nada para ninguém, que vai segurar o que tem. Né? Então, o problema todo não é a gente querer mais, é o apego. Mas a gente já vai falar sobre isso, mas é preciso deixar isso claro. O problema não é o dinheiro. O problema somos nós e o que e como nós fazemos com ele. Então, vamos lá. E aí, falando na questão do desapego, a gente precisa lembrar que se Deus dá, Deus também tira. É preciso ter essa clareza. Né? Muitas vezes nem a nossa própria roupa do corpo ela vai ser nossa amiga. Né? É como se diz aqui, nada
vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vô-los emprestou, tendes de los restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Em outras palavras, a gente não é dono de nada. Deus apenas nos empresta. É como a gente faz o penhor, né, das joias, né? Quando a gente vai lá e penhora, coloca no prego. A gente está colocando no prego aquele bem material para conseguir o dinheiro, mas aquele bem não é do banco, é nosso. Assim Deus faz com os bens materiais. Eles nos emprestam. A gente não tem nada de nosso, materialmente falando. Nem o nosso próprio corpo. Porque a gente sabe que muitas vezes o nosso corpo passa por provações que ele sofre também, né? Algumas deformidades, algumas coisas. Então, nem o nosso corpo é nosso, nem o nosso corpo a gente controla. Então, o que dirá querer controlar os nossos bens materiais? E se Deus te dá, Deus te tira. E veja só, ele empresta sob a condição de que o supérfluo pelo menos caiba aos que carecem do necessário. Ou seja, que você possa dar àqueles que não têm. É como a gente sabe, por exemplo, a grande parábola do óbolo da viúva. Porque ela fez exatamente isso. Ela tirou o que era dela e deu. Ela tirou tudo que ela tinha. Porque ela tinha essa clareza aqui de que tudo era um empréstimo. E ela deu tudo o que ela tinha no templo. Ao contrário, né, do homem rico que apenas foi lá para mostrar o quanto ele estava sendo caridoso, só que não. No fim das contas, a atitude que mais, como direi, mais agradou a Deus foi a da pobre viúva que deu tudo o que tinha e não aquilo que lhe sobrava. Porque o homem rico, quando ele foi ao templo, ele deu o que era supérfluo a ele, porque ele esbanjava, e a gente já vai falar sobre isso. Ele esbanjava, ele deu o que sobrava, o que era supérfluo. Só que a forma como ele deu não foi exatamente caridosa. Por isso que a doação daquela pobre mulher fez muito mais sentido para Jesus do que a do homem rico. E quantas vezes a gente está mais próximo do homem rico do que da viúva pobre, que deu tudo que tinha de coração? Né? Então, essa é uma questão. Então, vamos passar aqui para o nosso próximo ponto. Quando a gente pensa, né, financeiramente falando, de que a gente precisa guardar dinheiro, sim, concordo. E que mal há nisso? Não, não há nenhum mal em você querer guardar o seu dinheiro, né? A questão toda é o que está por trás disso.
Você está guardando o seu dinheiro? Quem poupa tem? Será mesmo que tem alguma coisa? Porque veja só, se você guarda o seu dinheiro para apenas satisfazer as suas próprias necessidades de forma egoísta e de forma vaidosa, será mesmo que você vai ter algo? Eu cá tenho as minhas dúvidas. Porque muitas vezes a gente pensa assim, isso inclusive está lá no Evangelho depois, para quem quiser dar uma olhada nesse item que a gente está trabalhando aqui. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu vou guardar, porque eu quero que os meus filhos vivam bem depois que eu morrer, e tal, e etc e tal. E a gente sabe que muitas vezes é exatamente isso que vai dar briga entre os herdeiros depois da morte e, quiçá, antes dela. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa questão do acúmulo de coisas, o acúmulo material, muitas das vezes a gente está sendo muito mais egoísta, muito mais vaidoso, e a gente ainda está ensinando os nossos a fazer o mesmo. Porque, na verdade, a gente não está a nossa intenção ali não é a de ser caridoso, a de fazer o bem. Porque sim, há quem tenha bastante dinheiro, quem guarde dinheiro e que possa ajudar a família e tal, né, e tudo mais, mas que também vai promover a caridade, também vai ser uma pessoa altruísta. Então a gente tem que se dar conta disso, por quê? Porque não necessariamente o que a gente está guardando é o que a gente verdadeiramente vai deixar para aqueles que amamos. Ou até para nós mesmos. Porque muitas vezes, quantas vezes a gente não vê situações, né? Eu vou trabalhar porque eu quero viver bem quando eu me aposentar. E aí você trabalha tanto, você se desgasta tanto que você não consegue nem aproveitar a sua aposentadoria no final. Eu quero trabalhar para poder dar uma boa escola para os meus filhos. Só que você praticamente não vê os seus filhos. E aí, valeu a pena? Não sei, é uma questão. Não estou aqui para julgar ninguém, eu só estou aqui ponderando, mostrando o quanto que a gente precisa estar atento à questão do acúmulo do material. E é claro, né? A gente sabe que existem distúrbios em relação a isso, tá certo? Tem pessoas que têm comportamentos acumuladores, mas que não é necessariamente por egoísmo nem por vaidade, ok? Existem realmente questões de comportamento, existem distúrbios relacionados a isso, mas isso é um outro assunto, tá bom? Mas o que eu estou querendo trazer aqui é essa questão e relacionar com a questão do altruísmo e da caridade. Então, se você pode guardar, guarde o seu dinheiro, é honesto, ok, não há problema nenhum em você guardar e você ensinar os seus filhos, né, as pessoas que convivem com você, a serem previdentes financeiramente. Ok, isso é bacana. Mas lembre-se de que tudo é a intenção e que é importante você praticar o altruísmo e a caridade. Esse mês todo aqui na evangelização, a gente está falando sobre a questão da riqueza material e sobre o emprego da riqueza, a desigualdade da riqueza. Então, é importante a gente ter isso em mente. Por que você está guardando? Qual é a sua verdadeira intenção? O que você está querendo mostrar? Tá certo? Aqui nosso amigo está dizendo que é uma questão de equilíbrio, trabalhar para ganhar mais e mais também não é correto. Acumular e nós dar ao próximo, e Deus pode tirar no sentido de que mau uso da riqueza. Sim, exatamente, Isaías. E além disso, né? Deus não só pode tirar na próxima, como na atual mesmo. Quantas pessoas não ganham muito dinheiro e podem ser imprevidentes e perder tudo na mesma encarnação? Claro que se a gente for pensar no sentido reencarnatório, ainda tem essa questão, né? Porque as reencarnações estão aí exatamente para nos mostrar isso, né? Aquele que foi imprevidente numa reencarnação, na outra vai passar pela prova da pobreza
exatamente para poder aprender. Mas nem sempre a gente precisa esperar uma encarnação para isso, né? Muitas das vezes a gente vê a trajetória das pessoas em uma única vida. Né? Então, só estou levantando essa bola para a gente poder pensar no sentido do acúmulo, né? Porque muitas vezes a gente se envaidece, fala, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, aí você perde o emprego, acontece alguma coisa, como é que você fica? Né? Então, qual que é a sua relação com o dinheiro? A gente vai chegar lá, mas é só para a gente pensar na nossa verdadeira intenção e no nosso objetivo com o dinheiro. Por outro lado, a gente agora vai falar da pessoa que já é, como é que se diz, né? Já é o que as pessoas chamam de gastadeira, né? É a pessoa que gasta, a pessoa que desperdiça. Deixa eu só aparecer aqui para vocês, para a gente poder conversar. E aí, assim, por outro lado, será que a pessoa que gasta de forma excessiva, ela realmente está desperdiçando? Não necessariamente, né? Porque assim como há distúrbios de comportamento que levam as pessoas muitas vezes a acumularem coisas, também há distúrbios que fazem as pessoas serem compulsivas por gastar dinheiro, tudo bem? E muitas vezes a gente faz isso, a gente se recompensa materialmente quando a gente está triste por alguma coisa. E a depender da situação da pessoa, isso pode virar um distúrbio, sim. Então, assim, nem sempre quem está gastando necessariamente está desperdiçando. Mas aqui eu também estou vindo para apontar essa questão. Você está usando o seu dinheiro de forma egoísta para pensar apenas em você e de forma vaidosa, né? Então você gasta com roupa, com coisas que só vão satisfazer a si mesmo e aos seus, ou você também ajuda o próximo com esse dinheiro. Você pega uma parte do seu dinheiro e faz uma doação. Para algumas pessoas isso pode ser encarado como uma despesa, mas não necessariamente. Se você é uma pessoa que usa o seu dinheiro para fazer a caridade, você não está desperdiçando seu dinheiro, você está fazendo uma doação. Se você investe num projeto social, você está tendo uma atitude altruísta, uma atitude caridosa. Então, não necessariamente o fato de você usar o seu dinheiro, usar a sua riqueza material, vai ser um ato de desperdício. Mas é preciso que a gente pondere, mais uma vez, qual é a verdadeira intenção. Eu estou gastando o meu dinheiro por conta do meu egoísmo, da minha vaidade, porque eu quero as coisas para mim e para os meus. Ou eu posso ajudar o próximo. Né? Porque muitas das vezes, né, a gente pensa assim, farinha pouco é meu pirão primeiro, então eu vou pegar um exemplo atual, tá? E aí é só para ilustrar mesmo, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas, por exemplo, eu vou estocar o remédio X em casa, porque se eu precisar, eu vou ter. Eu vou estocar papel higiênico. Tá assim, Denise? Eu vou, por exemplo, estocar papel higiênico, eu vou estocar comida, porque se não tiver. E aquela pessoa que não vai conseguir comprar porque você estocou? Entendem? Então, assim, o problema não é você usar o seu dinheiro, mas é como que isso vai afetar o outro. Agora, se você de alguma maneira compra o que é necessário para a sua família e você também ajuda o seu próximo, qual é o problema de você usar o seu dinheiro? Nenhum.
Agora, se eu apenas compro o que me interessa para mim e para os meus e os outros que se resolvam por lá, porque os outros não são o meu problema, aí é uma outra situação. Então, isso tudo depende da sua intenção. Então, nem sempre, né, a gente ter uma atitude de acúmulo é ruim, assim como usar o dinheiro também não é ruim. O que vai depender é a sua intenção. O dinheiro ele não é ruim nem bom. O que vai fazer a diferença é o uso que nós vamos dar a ele. É como ele vai ser usado. Então, é preciso ponderar isso muito bem, porque a gente tem uma questão, muitas vezes, de julgar o outro, né? Ah lá, tá vendo? Fulano gosta de gastar. Cara, beleza, mas o dinheiro é dela. E qual é a intenção que a pessoa está fazendo aquilo? Ah, não, ela está fazendo, está gastando porque realmente é uma pessoa que precisa estar com apresentável, precisa ter uma boa imagem no trabalho. Ok, a vida da pessoa não é minha. Então, assim, vamos ter essa caridade também e não julgar outro, porque a gente não sabe das intenções reais de ninguém. A gente não sabe nem das nossas. A gente nem se conhece. Aí a gente ainda fica fazendo, como eu brinco, né, de fofoca espírita, né, que a gente fica tentando, né, adivinhar, interpretar o porquê que a outra pessoa fez A e não fez B, porque não, enfim, né? Ah, mas aconteceu isso porque na vida anterior fulano era assim, né? Quem me conhece já me viu falar, sabe que eu dou esses exemplos, né? É o que eu chamo de fofoca espírita, né? A gente não sabe nem do nosso passado, mas a gente fica querendo julgar o do outro, né? Mas enfim, vamos que vamos. É. E aí eu queria perguntar, quem é mesmo o dono de quem? Quem é o dono de quem? Esse verso é de uma música do Frejá, que era do Barão Vermelho, é a música chamada Amor para Recomeçar. Eu gosto muito dessa música. E ele tem uma estrofe que ele diz assim: desejo que você tenha dinheiro, pois é preciso viver também. Mas que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Eu acho que, cara, para mim essa frase ela é lapidar, porque é exatamente isso. É você quem possui o dinheiro ou é ele quem te possui? Né? Como Isaías está dizendo aqui. Aqui na Terra, ninguém é dono de nada e nem de ninguém. Deus é o dono de tudo, exatamente. Como a gente já falou, Deus dá, Deus tira. O problema é que se a gente se coloca na posição de ser o dono do dinheiro, ok, então quem vai determinar como ele vai ser usado sou eu. Agora, se o dinheiro é o meu dono, quem vai determinar é ele. E é isso que vai fazer toda a diferença. Uma vez eu vi meu Deus, quem? Aquela atriz, a Mônica Martelli, eu gosto muito dela. E uma vez ela falou sobre, acho que foi naquele Saia Justa. E aí ela falando, né, sobre as decepções e tal, não sei o quê. E ela falou uma coisa que me marcou muito, que eu aplico para tudo. Ela disse assim: por mais que muitas vezes eu quebre a cara e eu me decepcione, né, no amor e tal, nos relacionamentos, o amor é meu.
Então eu resolvo dar, eu resolvo me doar, porque o amor é meu. Então, assim, o que você tem de seu? Se eu realmente tenho, se o dinheiro realmente é meu, então sou eu quem vou dizer como eu vou fazer com ele, mas sem permitir que ele me afete. Porque quando ele te afeta, o processo já começou a ser invertido. E é aí que a gente começa a se deparar com situações e comentários do tipo: ah, tá vendo? Mas depois que fulano melhorou de vida, arrumou um trabalho, né, tal, e não sei o quê. Olha lá como é que fulano mudou. Será que aquela pessoa realmente mudou? Ou será que ela apenas se mostrou? Porque agora ela pode se realmente mostrar como ela realmente é. Então, essa é uma questão que a gente precisa estar muito atento. A gente precisa ter cuidado com a intenção que a gente usa o dinheiro e, mais ainda, com a nossa relação com ele. Eu estou sendo egoísta ou estou sendo caridoso? Eu o possuo ou é ele quem me possui? Porque se nós formos possuídos por ele, nós vamos ter um problema muito sério, que é com a questão do apego. Porque, por mais que pareça difícil de acreditar, Deus proverá. E o que é o desapego? Quando eu sei que eu sou o dono do dinheiro ou das coisas materiais, eu entendo que o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdermos sem murmurar, caso apraz a Deus retirá-los. Lembra que Deus dá, Deus tira. Se por efeito de imprevistos reveses vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu mois havia dado e mos tiraste. Faça-se a tua vontade. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Né? Então, o que isso mostra para gente? Que desapegar não é você rasgar o seu dinheiro, não é isso. Não é você sair. Ah, eu sou uma pessoa desapegada, então eu vou gastar com qualquer coisa. Não, não é isso. Muito pelo contrário. É você saber que lá, esse lápis custou, sei lá, R$ 1, que seja, menos. Ó. Esse lápis custou R$ 1 e esse lápis ele custou R$ 1, é só isso. Esse lápis é um lápis marrom, um lápis de cor que serve para pintar. E ele custou R$ 1. Se eu tenho outro lápis marrom que custou R$ 100, mas os dois pintam, fazem a mesma coisa, qual é a diferença de um lápis para o outro, além do preço? Então, assim, para que eu preciso me sacrificar por causa de um lápis marrom? Ou por qualquer outra coisa? Entende? Eu sei que esse lápis marrom é um lápis marrom que vai me ajudar a pintar, é só isso.
Só que muitas das vezes a gente está muito mais preocupado com as coisas materiais, né? Às vezes você vai... É igual aquela coisa assim, né? Por exemplo, vai alguém na sua casa e quebra, sei lá, quebra o copo que você... os homens nem tanto, né? As mulheres que têm mais isso, né? Esse valor afetivo com as coisas, né? Mas aquele copo que você comprou para o enxoval do seu casamento, e aí, sei lá quem foi almoçar na sua casa e quebrou o bendito do copo. Caramba, aquilo vira um acontecimento familiar. Né? Nunca mais eu chamo essa pessoa aqui porque quebrou meu copo do casamento. Enfim. Aí eu pergunto, qual é a importância real daquele copo? Eu sei que aquele copo você comprou com o seu enxoval, você lembra do dia que você comprou aquele copo. Tudo bem. Mas veja, foi um copo de um conjunto de no mínimo 6. Então ainda sobraram 5. Afora isso, aquele copo ele representava apenas um momento bom da sua vida. E aquele momento ele vai ficar guardado no seu coração. Não é aquele copo que vai... Aquele momento não está marcado naquele copo, ele está marcado em você. Aquele copo é apenas uma lembrança daquilo que aconteceu, que foi bom, e é só isso. É só um copo. Entende a diferença? Então, quando você entende que as coisas têm o justo valor, é isso, você vai quebrar, vai rasgar, sei lá, vai acontecer qualquer coisa. Aquele carro que você comprou, caramba, você ralou muito, aí, sei lá, bateu o carro, deu perda total, mas você tá vivo, que bom que você tá vivo. O carro meu, depois você compra outro, entendeu? Aquilo é só um carro. Que eu vou te falar, é a primeira coisa que roda. A primeira coisa que é vendida quando a gente passa um aperto financeiro muito grande, o que é? É o carro. Por quê? E aí, depois que você vende carro, você vê que você vive muito melhor sem ele. Inclusive porque você passa a gastar menos, porque um carro é quase outro filho. Não é isso? Fora um fator de depreciação. Mas, enfim, aqui não é o momento para falar sobre isso. Mas é só para dar o exemplo. Então, vamos ter essa clareza. Desapegar as coisas têm o seu valor, sim, mas muitas das vezes, né, a gente tem esse apego por conta dos sentimentos que estão envolvidos. Então, guarda o sentimento e desapega das coisas. Por quê? Se Deus te deu, ele te tira. E seja submisso a Deus, porque Deus vai prover. O problema é que a gente não é submisso e a gente briga com Deus. E a gente quer que Deus faça tudo do nosso jeito, na hora que a gente quer. E não é assim. Deus vai prover na hora que ele achar que ele deve prover, se você merecer. E na hora certa, do jeito certo, não é do jeito que a gente quer. Esse é o ponto. Só que aí a gente briga com Deus e tem essa encrenca toda, por quê? A gente não tem fé suficiente. Porque se nós tivéssemos fé suficiente, a gente nem brigaria com Deus. Então já começa por aí, é uma questão de fé. Como é que eu vou me desapegar dos bens materiais se eu não tiver fé? No capítulo 27 item 8, né? Deus, ó, tô doida. Kardec fala, Deus, né? A providência divina, tá? Que eu peguei esse trechinho. Ela aqui é a providência divina. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. É como é necessário. Deus provê o necessário, ele não provê o supérfluo. Atenção.
O homem, porém, insaciável, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua, nossa, e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Gente, é simples assim. É só ter fé. Veja, nem sempre Deus vai aparecer alguém na sua porta, vai bater e vai te dar o dinheiro. Quem dera, né? Né? Se alguém souber de alguém que faça isso, também me avisa. Mas, não é isso? Mas não é assim. Não vai aparecer alguém te dando dinheiro. Pode até acontecer. Geralmente acontece muito isso em filme, né? Mas a gente sabe que não é assim, via de regra. Né? Via de regra, isso não vai acontecer dessa maneira. Porém, Deus vai nos dar ideias para que a gente possa encontrar o meio de sair daquilo ali. Ou vai aparecer alguém que vai te oferecer alguma coisa para você fazer, você vai ter uma ideia, enfim, alguma coisa vai acontecer que você vai conseguir sair daquela situação. Só que a gente não tem fé e a gente não se submete, porque a gente quer as coisas do nosso jeito, não do jeito dele. Porque Deus sabe aquilo que a gente precisa e ele nos dá aquilo que a gente precisa. Aqui ele deixa muito claro, o problema todo é que Deus dá o que a gente precisa, ele dá o necessário, a gente quer o supérfluo. Então Deus te dá, sei lá, esse lápis aqui para você pintar, mas esse lápis não é bom, eu não gostei desse, eu queria o outro. Mas caramba, ele já te deu um lápis e você não quer o outro. E aí você começa a brigar com Deus. E você só precisa de um lápis para desenhar, caramba. Mas não, a gente precisa ficar brigando com Deus porque a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Foi como a gente falou no começo. São os tormentos voluntários. Se a gente realmente tivesse essa clareza, a gente teria muito menos problemas do que a gente tem. A gente dormiria muito mais tranquilo. Porque a gente sabe que a gente vai ter aquilo ali que realmente é necessário, que aquilo ali é para o nosso bem, inclusive as dificuldades financeiras pelas quais a gente passar. Porque se a gente está passando por dificuldade, é para a gente aprender. É fato. Deus não dá, né? Falando no dito popular, né? Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Tudo é para o nosso bem. O problema é que a gente fica brigando com Deus. E aí Deus faz assim: então tá bom, olha, já dei isso aqui, eu sei que você precisa disso. Vai ser bom para você que aconteça dessa maneira, mas eu já entendi que você não está afim de me entender, né? De ouvir o que eu estou dizendo. Então tá, faz o que você achar. Né? Existe uma coisa chamada livre arbítrio, não é isso? Então, nós temos o nosso. E aí é aí, exatamente nesse ponto, que a gente começa a quebrar a nossa cara. Não é? É aí que a gente começa a quebrar a cara. E aí que a gente começa a ver que, mas poxa, mas quando eu tinha tal coisa, poxa, eu tinha tantos amigos, aí depois que aconteceu tal coisa, poxa, o pessoal sumiu, né? Pois é, né? Então. E aí você começa a perceber que, na verdade, quem estava certo? Deus. E assim nós vamos caminhando, né, gente? E vamos caminhando. Passando aqui para o nosso próximo ponto.
o que você realmente tem. E aí, repare que o realmente está destacado, e é para ser destacado mesmo, né? Ficou até junto ali, perdoe o erro de formatação. Mas o que é que a gente realmente tem de nosso na vida? A gente já chegou à conclusão aqui que, materialmente falando, o que Deus nos dá, Deus nos tira. Então, que não vai adiantar a gente ter esse apego exagerado às coisas materiais. Então, de material, o que realmente você tem? E aí, quando eu digo realmente, é assim, o que você vai realmente levar consigo de material para o outro lado, né? Para a vida espiritual, melhor dizendo. O que a gente leva para, depois que a gente desencarna, de material, gente? Contar um segredinho para vocês? A gente não leva materialmente absolutamente nada. Exatamente, Isaías. A gente não leva nada. A gente só leva as nossas conquistas e os nossos fracassos morais. Exatamente. A gente não leva nada. Absolutamente nada. A gente sabe disso, né? O amor de quem nos querem bem. Exatamente, né? Mas de material mesmo a gente não leva nada. Já diz o ditado, né? O caixão não tem gaveta. Né? Aí a Bárbara tocou nesse ponto do amor de quem nos querem bem, né? E aí eu pergunto, quem que a gente realmente tem na vida? São exatamente essas pessoas, né? São os nossos, são a nossa família, né? E nesse momento que a gente está se dando conta muito disso, né? De que quem a gente realmente tem é a nossa família, são aqueles que nos amam porque nós somos ligados a essas pessoas, porque nós nos amamos, né? E isso faz toda a diferença. Né? Então, nós temos a nossa família, nós temos os nossos amigos. É isso que a gente realmente tem de verdade. Fora, né, claro, né, tudo que a gente acumular de experiência moral que a gente vai acumular na nossa vida, né? Os aprendizados que vierem dos nossos acertos e dos nossos erros e também, claro, né, das nossas experiências intelectuais. Mas afora isso, a gente não vai levar mais nada. E o que a gente tem de verdade é só isso, né? É quem a gente tem são a nossa família e os nossos amigos. E também temos a nós mesmos, né? Eu sei que isso parece estranho, né? Tipo, né? Quando a gente acho que foi até a Anitta que agradeceu, né? Tipo, eu agradeço a e agradeço a mim também. Sim, agradeço a si também. Porque a gente também, nós temos, né? Nós temos o nosso corpo material, que a gente precisa cuidar bem dele, mas não só do nosso corpo, mas do nosso espírito. Então, nós também nos temos. Nós precisamos também nos cuidar e olhar para nós com o devido carinho, o devido apreço, tá certo? Tanto do nosso corpo quanto do nosso espírito, ok?
E isso entra naquele tema, né, vasto, que é o amar ao próximo como assim. Então, primeiro eu tenho que me amar, né? Isso vale cuidar do meu corpo e do meu espírito, certo? Então, a gente tem a nossa família, tem os nossos amigos e temos a nós mesmos, porque nós precisamos cuidar bem da gente, ok? Mas isso é outra coisa que também isso é outro, dá outro estudo. Mas o fato é que é o que a gente realmente tem de verdade. É o nosso corpo, o nosso espírito, que é realmente nosso, e ainda assim o nosso corpo não é, como a gente já falou aqui. Nosso corpo envelhece, o nosso corpo degrada, o nosso corpo adoece, é. Mas temos a nossa essência, o nosso espírito, e a gente precisa cuidar disso também, tá certo? E, só para a gente encerrar, se você tem pessoas que te amam e a quem você ama, se você tem a si mesmo, né? Se você pode cuidar bem do seu corpo, do seu espírito, né? Você tem aqui, né? Dentro do que a gente está trazendo, você tem a doutrina espírita que pode te ajudar. Você tem amigos também que estão dentro desse círculo e você tem meios que de alguma maneira fazem com que diante de outras pessoas você se sinta rico. Então entenda que você é milionário. Porque o que você tem não é pouco. Muito pelo contrário. Já é muita coisa. O problema é que a gente fica sempre querendo mais e mais e mais e a gente esquece que se a gente não tiver Deus na nossa vida, nada do que a gente tiver será suficiente, porque a gente vai querer sempre mais e mais e mais e mais, e isso vai acabar causando problemas materiais, morais, emocionais para a gente e para quem a gente ama, como a gente já falou aqui. Quantas vezes a gente não deixa de estar perto de quem ama porque está trabalhando muito, estudando muito, porque não tem tempo, e aí a gente acaba não vendo muitas coisas acontecerem, né? Aí é aquela hora que você vê que, nossa, mas fulano cresceu! Nossa, mas que não sei o quê! Por quê? Porque a gente não tinha tempo. Porque a gente estava sempre ocupado. Então, pense nisso. Então, o estudo de hoje foi para falar disso, de que a gente precisa entender que o dinheiro não é o problema somos nós, o uso que nós damos a ele, e que a gente precisa sim ter um bom uso dele para que a gente possa fazer o bem e estar sempre atento às nossas reais intenções, seja quando a gente está guardando, seja quando a gente está comprando. Qual é a sua verdadeira intenção? E se você puder, faça o bem. Ah, mas eu não posso. Lembre-se do óbolo da viúva. Ainda que seja pouco, mas dê o seu melhor e dê de coração. Ah, mas não vai ser com dinheiro, não vai. Tudo bem. Você não tem como dar dinheiro para ajudar alguém? Dê 2 ouvidos e uma boca, 2 ombros. Você tem, não tem? Você tem 2 mãos, não tem? Então lembre disso. Aí, para a gente finalizar, eu vou passar aqui para vocês um vídeo. Alguns aqui já devem conhecer, que é a prece da gratidão, que vai ajudar a gente a ver que, na verdade, o que a gente acha que é pouco que a gente tem, na verdade, é muita coisa. E o quanto que nós somos, na verdade, milionários, tá bom? E eu já aproveito para me despedir. Depois eu volto para fazer a prece, tá bom? Beijo.
Muito obrigado, Joana. Foi muito boa a palestra, muito esclarecedora. Eu gostei particularmente da parte da fofoca espírita. Sempre dá esse exemplo. E engraçado que as pessoas fazem fofoca da encarnação passada ainda, não se contenta com a presente. Mas Menina, é tudo uma bem. loucura. A gente fica tentando saber, tá passando por isso agora, porque na vida anterior você fez isso, aquilo, outro, que fulana também. É assim, menino. É uma loucura. A gente faz isso, né? A gente faz isso. Enfim, é fofoca espírita, como eu chamo. Nós tivemos um probleminha com a transmissão pelo YouTube, foi interrompida, não sabemos ainda por quê, mas de qualquer maneira eu acompanhei o Facebook e continuou transmitindo normalmente, então todos puderam, não perdeu nada. Espera aí que a gatinha pulou aqui em cima, para ela não aparecer na câmera. Então, agora nós já vimos a prece, né, psicografada pelo Divaldo, que foi muito bonita, mas eu convido a Joana, se ela quiser complementar com a prece final, né? Mas antes, dar um último recado, que amanhã às 20 horas nós teremos nossa live da segunda com o palestrante o Carlinhos, tá? Acompanhe pelas nossas redes sociais. Joana, fica à vontade para fazer a prece de encerramento. Senhor, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, ainda que virtualmente. Que possamos sempre, Senhor, estarmos atentos sobre a nossa real necessidade de posse material e a nossa relação com isso. Que possamos, Senhor, a cada dia darmos passos para nos tornarmos pessoas melhores. E que possamos, Senhor, a cada dia darmos mais um passo na sua direção. É o que pedimos e desde já te agradecemos que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, irmãos, então por hoje é tudo. Agradecemos pela presença de todos. Esperamos vocês na nossa live de amanhã. Fiquem com Deus. Uma boa semana abençoada para todos. Tchau. Tchau, pessoal!